Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quero ler com os irmãos aqui o capítulo 1 e o versículo de número 3. Diz assim: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí tá bom. Amados, nós temos falado nesses últimos dias, né? Sobretudo, praticamente desde quando nós começamos o estudo dessa epístola, temos falado acerca dos eleitos de Deus, e aí seguimos falando sobre as evidências de um eleito de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo, nesse capítulo 1, ele parte da premissa que o verdadeiro eleito é aquele que, quando a palavra chega até ele, esse eleito, em razão de uma graça especial que repousa sobre ele, porque ele é um eleito, ele tem uma recepção da palavra bem diferenciada de tudo mais. Ou seja, ele recebe a palavra, não somente a palavra de Deus, não somente em meras palavras, como um conceito filosófico, mas ele recebe a palavra no poder do Espírito Santo e em plena convicção. E aí, quando essa palavra, então, ela é recebida deste modo, logo ela produz no coração daquele que recebeu a palavra o fruto da palavra. E essa é uma metáfora muito bem aplicada nas Escrituras, porque quando Jesus fala sobre a pregação da palavra, ele fala na parábola do semeador, né? O semeador é o pregador que saiu a semear a semente. A semente é a palavra do reino. E os vários tipos de solos em que a semente é semeada são os corações das pessoas, e, a depender da característica de cada solo, fala da recepção daquele coração em relação à palavra, né? Então, quando a Bíblia fala sobre a pregação da palavra, sobre a palavra e sobre a recepção da palavra, a Bíblia sempre vai colocar nesses termos de uma semente. A palavra de Deus comparada a uma semente. O coração comparado a uma terra. O que implica que quando a palavra semente, encontra um coração terra boa, então essa palavra produz fruto. A grande questão é essa. A palavra de Deus é como uma semente. É como uma semente. A palavra de Deus, ela tem o poder de gerar, o poder de produzir no coração de quem a recebe com fé, produzir o fruto daquela palavra. Ou seja, se Jesus diz que a semente é a palavra do reino, então essa palavra do reino, quando semeada no coração, quando acolhida no coração, ela produz o reino de Deus dentro do homem. Essa metáfora é belíssima. E Pedro, então, acompanha esse mesmo segmento dessa metáfora, e na sua primeira epístola, no capítulo 1, salvo engano, versículo 23 a 25, ele diz que a palavra de Deus, que nós fomos regenerados pela palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus que produz dentro de nós, então, a vida desse reino, as características desse reino. Lógico que a maioria das metáforas bíblicas, elas não são suficientes para expressar com exatidão a verdade que elas encerram. Uma vez que a ideia da semeadura é que uma semente é semeada de fora para dentro, não é? E, portanto, a semente agora produz dentro do homem o que ele não tinha. Mas se nós levarmos em conta que Jesus disse que o reino de Deus está dentro do homem, então nós entendemos que a palavra de Deus, quando recebida no coração, como uma potente luz,
ela é capaz de despertar dentro do homem tudo aquilo que, estando já dentro do homem, estava em estado de latência, por causa da separação do homem em relação às coisas de Deus nele. Quando Paulo diz, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, como entender essa expressão? Estando vós mortos, né? Alguém pergunta, ora, como eu podia estar morto nos delitos e pecados se eu estava vivo quando eu recebi a palavra? Então entende-se a palavra morte como separação. A palavra morte implica separação. Então existem praticamente 3 tipos de morte. A primeira é a separação do homem em relação a Deus. Essa separação acontece no âmbito da consciência e no âmbito do coração. É como alguém, por exemplo, para vocês entenderem bem, que tem uma grande amizade com uma outra pessoa, ou tem um grande amor por alguma pessoa e desfruta desse relacionamento em amor, e por algum motivo de uma intriga, uma contenda muito grande entre essas duas pessoas, esses amantes um do outro, agora gera-se uma inimizade no coração. E essa inimizade no coração em relação àquela pessoa a quem se amava, essa inimizade gera dentro do indivíduo uma ruptura, uma separação. Às vezes as pessoas, essas duas pessoas agora com essa inimizade, podem estar dentro da mesma casa, mas a distância entre eles é uma distância, né, quilométrica ou de dimensões exponenciais. Mas embora a distância geográfica não exista, porque ambos estão na mesma casa, a distância acontece aqui dentro. Para ilustrar o que eu quero dizer, o que a Escritura quer dizer com essa estando vós mortos. Porque a outra morte, que é a morte física, é o segundo tipo de morte, é a separação, novamente separação, agora da alma e do corpo, separados. E a segunda morte, que é a morte eterna, que é o terceiro tipo de morte, é a separação da criatura eternamente em relação à vida. Ou seja, é o deixar de ser, é o deixar de existir. Mas o que nos interessa aqui é a ideia de que, dentro do homem, o homem ele é criado potencialmente divino. Como é que nós podemos entender isso? Ora, Deus soprou no homem, nas narinas do homem, o seu fôlego de vida. Você já parou para pensar nessa estrutura? Ok, que maravilha. Deus soprou no homem o fôlego de vida. É assim que você lê na sua Bíblia, em língua portuguesa, né? Havendo Deus criado o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. Aí você fica pensando, o fôlego de vida, esse alento, essa respiração que nós temos. Mas saiba que essa respiração que nós temos é um fenômeno que é o resultado de 2 processos físicos. Primeiro é esse ar que está aqui fora de nós, que é físico. Segundo, que nós temos aqui um pulmão, né? E todo o nosso sistema respiratório, que possibilita que você tenha, né? Participe desse processo de inspirar e expirar. Mas tanto o seu sistema respiratório, quanto esse ar que nós respiramos, que fazemos a conexão de inspirar e expirar, são fenômenos físicos. Sim ou não? Mas Deus é espírito. Então, quando diz que Deus sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, você tem que pensar, poxa, certamente não é esse sopro que nós temos aqui. Não é essa respiração, porque essa nossa respiração é um fenômeno físico. E Deus é espírito. Deus não faz parte dessa criação. Deus não faz parte do mundo físico. Na verdade, Deus não faz parte de nenhum mundo criado, porque Ele simplesmente é. Então a pergunta que se faz é, que sopro é esse de que diz a Bíblia que Deus soprou nas narinas do homem? Aí quando você ler o texto de Gênesis em uma outra língua, né, no hebraico, no caso, melhor dizendo, você tem um impacto muito maior de compreensão. Porque lá você lê que Deus soprou o ruá divino no homem. Ruá é espírito divino. O que Deus sopra para dentro do homem? Ele sopra o espírito divino.
o seu próprio espírito. E o que Deus sopra para dentro do homem, senão ele sopra a si mesmo para dentro do homem? Afinal, Deus nada possui que não seja ele mesmo. E nada existe que não seja ele próprio, porque tudo o que existe procede dele. Então, quando Deus sopra no homem, Deus sopra a sua própria essência. Então, existe dentro do homem uma essência divina, a que a Bíblia inteira vai chamar de espírito humano. Esse espírito humano é o sopro divino, é a essência divina, é o Logos que em nós habita. E o Logos é o reino de Deus. O reino de Deus não é uma coisa à parte de Deus. O reino de Deus é Deus no exercício do seu governo. Então, é Deus dentro do homem, é o Espírito Divino dentro do homem, é o reino de Deus dentro do homem. Quando o homem, entretanto, ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele então se aliena de Deus, então gera dentro do homem, na dimensão da sua psique, dos seus afetos, do seu coração, uma separação entre a razão humana, a psique humana, os sentimentos humanos em relação a esse Deus dentro de si. Então, dizemos que o espírito humano, que é toda a potência divina dentro do homem, está em estado de latência. O homem não consegue tocar essas dimensões espirituais até que a palavra seja então pregada, e esse homem então exercite agora a sua fé, que provém do espírito humano, e recebe essa palavra. A palavra, portanto, desperta dentro do homem essa dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual, quando ativada, produz o fruto, os resultados. Então, o receber da palavra e o receber a palavra com fé é como que você ligar, acionar um interruptor. E a luz brilha. E quando ela brilha, diz então que você entrou no estado ou no estágio de novo nascimento. Você agora, a luz brilha, você se desperta, você renasce. De certo modo, se pode dizer que você nasceu de novo e que esse novo nascimento continua acontecendo, se desdobrando e ganhando dimensões até que esse novo nascimento ganhe completamente todo o teu ser. Então, o novo nascimento é algo que começa, mas que continua se desdobrando, se desenvolvendo, até que ele ganhe finalmente todo o nosso ser. Então, quando isso acontece, então essa palavra, essa luz, esse Espírito Divino que agora se desperta, ele estava em estado de latência, ele se desperta, ele agora produz resultado. É o que Paulo, no capítulo 1, vai dizer que são as evidências de um eleito. Alguém fala, pastor, eu não vejo aqui essa expressão, evidência de um eleito. É que no versículo 4, Paulo diz, sabemos que vocês são eleitos de Deus. Quando ele diz sabemos, então, em todo o capítulo 1, ele vai dizer o porquê que ele sabia. Como é que Paulo sabia que aqueles irmãos eram eleitos? Aí ele vai mostrando as evidências. Dentre as evidências, já mencionamos aqui o fato de eles terem se convertido ao Deus vivo, abandonando os ídolos. E começamos, na semana passada, o versículo 3, que diz, lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. Então, há uma demonstração. E a primeira demonstração que Paulo coloca aqui, ou se seguirmos na ordem, a primeira demonstração foi a conversão, o voltar a face para Deus e o abandonar os ídolos. A segunda seria, então, o que Paulo chama o trabalho que resulta da fé. O trabalho que resulta da fé. E nós, na semana passada, nós falávamos sobre a fé. E é urgente a nossa necessidade de nós pensarmos sobre a fé. Por que que é urgente? Porque, como nós dissemos, houve ao longo da história da igreja, sobretudo com a tradução do Novo Testamento para outras línguas não originais. A tradução
do Novo Testamento do grego para a Vulgata, né? Para a língua latina, para o latim, que deu a Vulgata. E aí, daí para o português. Então, nesse movimento de tradução, a palavra fé na Bíblia, ou o ato de se ter fé, que seria um verbo, ele foi esvaziado de sentido. Quem quiser entender um pouquinho melhor o que eu estou dizendo, assista a última mensagem de quarta-feira que nós ministramos. Como assim, pastor, que o ato de ter fé foi esvaziado de sentido? Então, eu não quero ser redundante nem ficar repetindo muito, mas só lembrar os irmãos que no grego existe uma palavra substantivo para fé, e existe uma palavra, que é um verbo, que é o ato de se ter fé. Para vocês entenderem melhor. Se eu tenho amor, amor é um substantivo, né? Se eu tenho amor, eu amo, é verbo. Então eu saí do substantivo amor para o ato de praticar o amor, amar. Entenderam? Substantivo amor, eu tenho amor. Quem tem amor, ama. Eu transitei do substantivo amor para o verbo amar, que é o ato de praticar, exercitar, exercer o amor. Então, se tem quem tem amor, ama, no grego, o substantivo fé é pistes. E quem tem pistes, no caso fé, o que ele faz? Pistio, que é o ato de ter fé. Eu quero que os irmãos pensem na palavra pistes e pistio. Ambas as palavras têm a mesma raiz. Pistes, pistio. A mesma raiz. O que significa que elas mantêm entre elas o mesmo teor significativo, o mesmo sentido, ok? Quando, por ocasião da tradução dessas duas palavras para o latim, que foi a Bíblia Vulgata, Jerônimo, que fez a tradução da Bíblia para o latim no quarto século da era cristã, ele encontrou a palavra correspondente de pistes, que é fé, a palavra fide, no latim. Ok, deu certo, ó. Fé, fé. Mas quando ele procura, e o ato de ter fide? O ato de ter essa fé? Ele não encontrou, na língua latina, não tem uma palavra correspondente, verbo, para o ato de ter fé. Não tem. É um problema da língua, né? Não é um problema de Jerônimo. Mas aí eu penso, isso é coisa da minha cabeça, no meu entendimento, que ele deveria fazer o quê? Ele deveria criar uma locução, ou seja, criar a ideia com mais de 2 ou 3 palavras para dar o sentido que aquilo que ele quer dizer é o ato de ter fide, é o ato de ter fé. Mas não, o que ele fez? Ele procurou a palavra mais próxima possível da ideia. Ele encontrou o credere, que é o que deu crer em português, olha. Então, o credere, ou crer, e aqui vamos ficar só no português mesmo, esse crer, ele não tem o mesmo sentido de ter fé. Embora pareça, mas não. A fé, quando ela atua no coração do indivíduo, ela tem o poder de gerar uma sintonia do indivíduo ou com o objeto no qual ele exerce fé. Ou seja, a palavra fé é a mesma raiz da palavra fidelidade, ó, de fide, fé, fide, fidelidade. Ou seja, quem tem fé, necessariamente no exercício dessa fé, gera uma sintonia, uma fidelidade para com aquilo em que ele tem fé. Ou seja, se eu tenho fé em Deus, eu tenho fidelidade para com Deus. Daí o apóstolo Paulo dizer em suas cartas, entendendo aqui exatamente o livro de Romanos, ele vai dizer que o homem ou ninguém é justificado diante de Deus por obras da lei. Ele quer dizer, ninguém é justificado, no sentido de que o homem ele está desajustado, ele está fora de sintonia. Ou seja, Deus está aqui, o homem está
com o sentido em outro lugar, com o sentido nele mesmo, com o sentido no Deus desse século, neste mundo. Ou seja, ele está fora de sintonia com Deus. Ele diz, então, Paulo diz que as obras humanas não têm o poder de ajustar o homem com Deus. Ou seja, quanto mais obras você faz, com o objetivo de ajustar você com Deus, mais orgulhoso você fica, mais presunçoso você fica, mais cheio de justiça própria você fica. E quanto mais cheio de justiça própria, mais cheio de presunção, mais cheio de orgulho, mais distante você fica de Deus. Porque imagine só, é a ideia que muitos cristãos têm, né? Eu sou bom, eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu vou à igreja, eu não bebo, eu não fumo, eu não danço, eu não faço isso nem aquilo outro. Ao passo que vocês tudo fazem todas as coisas erradas. Isso gera em mim o quê? Um estado de presunção, de orgulho. Por mais que eu queira ser humilde diante disso, eu falo, não, está tudo bem, mas quando eu olho, que eu mensuro, que eu vejo, que eu falo, que eu prego, que eu condeno, inclusive, tudo isso mostra que há uma presunção. Aí Paulo vai dizer, a única maneira do homem ser justificado com Deus, ser ajustado, ser alinhado, ser harmonizado, é a fé. É o ato de você exercer fidelidade para com o próprio Deus. Mas neste ponto, alguém dirá, né? Eu costumo dizer alguém dirá, porque alguém vai dizer. Se não for hoje, vai ser amanhã. Se não for amanhã, vai ser daqui a 10 anos. Ou talvez alguém diga hoje, mas nós não temos acesso a essa pessoa dizendo. Alguém dirá, então você quer dizer que o homem é justificado por fé? Essa fé é o ato de ter fidelidade para com Deus? Então é o homem que se por meio da sua própria fé, por meio de si mesmo, da sua própria fidelidade, é ele que se ajusta com Deus? Ele que se alinha com Deus? É a pergunta que vão fazer. Vão dizer, então quer dizer que o homem é capaz de si mesmo se alinhar com Deus? Eu digo não. Não, porque a fé, ela é, em primeiro lugar, um dom de Deus. Ou seja, a capacidade do homem de exercer fidelidade para com Deus e de levar a sua fé à última consequência, crendo piamente, verdadeiramente, no sentido de fidelidade em Deus, essa capacidade é uma capacidade divina no homem. É aquele texto, não é? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Alguns vão dizer, então Deus dá a fé a alguns. Não vem de vós, não vem de mim. Obviamente que a fé não vem de mim. O que vem de mim? É tudo aquilo que eu sou capaz de produzir por mim mesmo. Concorda ou não? Vou dar um exemplo prático. O meu coração está pulsando agora. Deixa eu ver. Acho que está. O seu está pulsando? Eu pergunto, isso vem de você? Olha a pergunta, para nós entendermos sobre a fé. Isso vem de você? Ele bate pela sua capacidade de fazê-lo bater? Então você pode dizer, isso é dom de Deus. Mas não quer dizer que todos não tenham e que isso é um dom inato. Eu nasci com essa capacidade, com um coração que pulsa dentro de mim. Isso é um dom de Deus e isso é um dom que eu vim desde o meu nascimento. A fé é dom de Deus. Dizer que a fé é dom de Deus não quer dizer que ninguém tem e que num dado momento Deus vai te dar. Não, é dom de Deus quer dizer, a fé é um atributo do espírito humano que o homem recebeu quando Deus soprou-lhe nas suas narinas. Ou seja, quando eu exercito a fé que está dentro de mim, que eu julgo minha, meu coração, eu falo meu coração, minha respiração, não falo? Meus rins, minhas veias, nós falamos sempre assim, mas isso não quer dizer que eu estou dizendo que é meu pela minha potência, pela minha capacidade, pelo meu trabalho, pela minha habilidade. Não, é meu, entenda no sentido, é um dom que Deus me deu.
Então, a fé é um atributo divino, é um atributo do espírito humano. A fé é divina por natureza. A fé não é produto da mente humana, do labor humano, da religião humana. Quando a palavra de Deus chega no homem, e agora esse homem, ele tem a abertura para essa palavra, como diz o texto de Tessalonicenses, o homem agora ele ouve a palavra e recebe a palavra não como meras palavras, mas como o poder do Espírito Santo, recebe no poder de Deus, recebe em plena convicção. Essa fé é o elo que conecta a palavra ao espírito humano, é que faz com que a palavra e o espírito humano sejam agora unidos. A fé é como o interruptor, eu dizia agora há pouco, que acende a luz. E essa fé, ela então é divina. Então, quando eu exercito a fé verdadeira no meu espírito humano, na pessoa de Deus, não é algo do homem, é algo divino nele. Então não há de alguém, eventualmente, querer interpretar que eu, Alexandre, esteja ensinando que o ato de ter fé é uma capacidade meramente humana. Não. Eu estou dizendo que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e ela produz dentro do homem, no sentido de ela fazer ressurgir dentro do homem, e manifestar o Espírito de Deus latente dentro dele por causa do pecado. Quando isso acontece, então, essa fé se manifesta, essa fé, ela tem um resultado visível. Nós vivemos num tempo, infelizmente, em que de um lado existe um grande número de pessoas que estão totalmente cegas e dominadas pelos dogmas, de modo que são incapazes de refletirem, de pensarem a sua própria situação, a sua própria condição, a sua própria existência. Os crentes dogmáticos. Você fala com eles, eles não querem ouvir, eles só ouvem mesmo o homem de Deus, aquele que eles chamam de pastores, de bispos, tal, tá ali, tá. Okay. Mas, por outro lado, e este é o maior problema, ou seja, eu não sei qual que é pior dos dois. Eu acho que esse segundo é o maior problema. São aqueles que, por algum motivo, por alguma razão, eles conseguiram perceber que alguma coisa errada no cristianismo não estava certa. Entendeu? Que alguma coisa errada não estava certa. Descobriram assim, peraí, tem muita coisa que não está batendo. Entenderam que existe aí um grande mecanismo da corrupção, do engano, da mentira, de sedução, para arrastar as multidões, arrancarem delas o dinheiro, o vigor, a saúde e etc. E esses crentes, então, ao perceberem isso, foram migrando para um outro extremo, que eu julgo ser pior do que este, o extremo agora de falarem em nome da fé, dizendo, não, nós somos salvos pela fé. Eu falo isso porque eu já ouvi muito e eu já falei muito. Pregar a salvação pela fé como sendo uma verdade objetiva. Uma verdade objetiva. Por exemplo, digamos, quando a Bíblia diz, lá no livro de Tiago, que os demônios creem que estremecem, eu pergunto, esse crer dos demônios não é um crer meramente objetivo? É objetivo ou é subjetivo? O que vocês acham? Objetivo ou subjetivo? Ora, se fosse subjetivo, eles eram transformados por aquilo que eles tanto acreditavam. Mas não, se eles creem que estremece, ou seja, eles têm apenas um parecer e um conhecer objetivo a eles, que não faz parte deles. Do mesmo modo pode uma pessoa sair a defender a salvação é única e exclusivamente por meio da fé, mas que essa verdade pode não fazer parte daquela pessoa, pode não ser uma verdade profunda, enraigada, alicerçada, sedimentada no coração. Pode ser apenas um slogan,
não é apenas uma declaração verbal de uma verdade, porque é verdade, mas que não faz parte da sua vida. E aí essas pessoas então agora passam a falar da fé, passam a falar eu sou igreja, porque igrejas são pessoas, não são templos. Eles estão falando verdades, e verdades agora objetivas ou subjetivas, é a grande questão. Já já nós vamos saber se essas verdades ditas deste modo são objetivas ou subjetivas. Vamos chegar lá. Passam então a dizer sobre a salvação, sobre a fé, sobre a igreja, sobre o reino de Deus, mas, embora digam tudo isso, não se vê na experiência diária humana o fruto daquelas verdades. Falta o fruto. Um exemplo prático. Se alguém diz, a igreja do Senhor Jesus, igreja do Senhor Jesus é a comunidade do Senhor Jesus. A palavra igreja tem um sentido plural. Uma pessoa não é uma igreja, é muitas pessoas. Então, dizer que ama a igreja é você desejar estar com os irmãos. Mas se eu defendo a igreja do ponto de vista conceitual, espiritual, não, nós somos igreja, mas eu não amo os irmãos, então essa verdade para mim é uma verdade meramente objetiva. Não é subjetiva. Não toca o meu eu, o Alexandre, não muda o Alexandre. Porque é meramente objetiva. De modo então que Paulo diz, olha, quando você fala sobre a fé não é um dogma, a fé não é meramente uma doutrina. Porque até aqui nós estamos discutindo o quê? Pistes, fide, fé, crer, credere. Isso aqui é apenas um conceito. Agora, Paulo está dizendo, a fé é uma força interior capaz de provocar no homem uma reação positiva que seja da mesma natureza da própria fé. A fé impulsiona. A fé é um combustível que move o homem na direção daquilo em que ele tem fé. Tiago escreveu toda uma epístola para tratar sobre o poder que a fé possui. Tiago vai dizer que a fé, ela é gerada no interior do homem como uma semente, e ela vai então se desenvolvendo até o estágio de consumação. E aí é interessante porque Tiago vai dar o mesmo exemplo que Paulo. Paulo vai usar o exemplo de Abraão e Isaac para falar sobre a fé, e Tiago pega o mesmo exemplo de Abraão e Isaac para falar sobre a fé. Ou seja, o livro de Hebreus capítulo 11 diz que pela fé Abraão obedeceu. Ou seja, a obediência é o resultado da fé. Daí não faz nenhum sentido nós ficarmos aqui debatendo teologia no sentido de colocar fé versus obediência. Fé versus obra. Pastor, Paulo fala sobre fé versus obras. Não. Calma. Respira. Quando Paulo diz fé versus obra, e Paulo fala isso abundantemente em Romanos, ele fala isso em Gálatas, ele está dizendo que o homem não pode ser justificado por obras da lei. O que é obras da lei? Você fazer obras pela coerção da lei. A lei diz, faça isso. E você, porque tem uma norma externa, exterior, te obrigando a fazer, te ameaçando, ou você faz, ou você morre, aí você faz. Ele fala, essa obra, que é produto de uma coerção da lei, não pode salvar o homem, não pode justificar o homem. Agora, Tiago está dizendo, agora, a verdadeira fé, dentro do homem,
enquanto um dom divino, ela fatalmente vai levar o homem à produção de obras. Não é obras da lei para ser salvo. São obras enquanto o fruto de uma salvação que se opera por meio da fé. Ou seja, essas obras de que diz aqui em Tessalonicenses, quando Paulo fala, né, o trabalho que resulta da fé, Paulo está dizendo, a fé resulta em trabalho, resulta em obras, resulta em ação, é um resultado. Então eu não faço obras para ser salvo. Quem faz obra para ser salvo, Paulo está dizendo, ninguém pode ser salvo ou justificado diante de Deus por obras de lei. Não pode. Então nós não estamos fazendo obras para ser salvo. Estamos dizendo, a fé que nós temos, ela fatalmente resulta em. Lá em casa eu tenho um pé de mexerica lá no quintal de casa. Não é? E as mexericas já estão do tamanho de uma bola de ping-pong. Tem mais de quase 1000. Não dá para contar porque são muitas. Muitas. Não, você olha, você cheio. Não dá para contar. Começa a contar, você perde as contas, não chega nem na 10, já perdeu as contas, porque são muitas. Aí eu pergunto, aquele pé de mexerica está produzindo mexerica para ser pé de mexerica? Ou ele produz mexerica porque ele é um pé de mexerica? Ou seja, a mexerica é um resultado do ser, e não uma tentativa de fazer algo para vir a ser. Então o que Paulo está dizendo é, por meio das obras da lei, você nunca poderá vir a ser um verdadeiro salvo. E Tiago está dizendo, mas porque você tem a fé verdadeira, você fatalmente vai produzir o resultado dessa salvação, dessa fé, que vai resultar em obras. Então eles entendem a diferença. Sim, mas quem entende a diferença entre fazer para e fazer por quê? Ou seja, eu faço porque a fé produz, é algo natural. Não há esforço, não precisa ficar pedindo, reclamando, clamando, dizendo. Daí os irmãos podem falar, poxa pastor, mas então como é que eu faço? Porque eu ainda ando aos empurrões ainda, né? Nós ainda andamos aos empurrões, tem que ficar falando, explicando, e vamos lá, tal, aí você vai reagindo, e aí daqui a pouco tem que falar de novo para continuar reagindo, senão para de reagir. A questão é que a fé, ela, como todas as demais coisas no homem, em toda a criação, ela se desenvolve. Tem um texto na Bíblia, eu não me recordo agora exatamente o lugar, mas que um homem se aproxima de Jesus e fala sobre a filha dele que estava doente ou estava endemoniada, alguma coisa nesse sentido. E Jesus perguntou se ele tinha fé que Jesus poderia curá-lo. Aí a resposta do homem é interessante, que ele diz assim, eu creio, Senhor, vírgula, ajuda-me na minha fé. Ao mesmo tempo que ele diz ter fé, ele pede ajuda, porque ele sentia a sua fé ainda um tanto debilitada. E obviamente que sendo a fé um atributo do espírito humano, sendo uma parte divina dentro do homem, obviamente que essa fé, não raras vezes, ela pode estar embaçada. Como embaçada? Porque nós, por não sermos totalmente pelo reino de Deus, temos muito ainda do velho homem, do velho Adão. Nós estamos num processo de morte para o velho homem e de renascimento para Deus, sim ou não? Então, porque estamos nesse processo, a fé em si mesma é uma potência muito grande, mas ela pode estar embaçada por causa da nossa velha natureza. Ou seja, na medida que nós vamos conseguindo nos livrar do velho homem, por meio da fé, por meio da palavra, pelo poder de Deus, ao mesmo tempo essa fé, ela vai se tornando mais forte em nós. Ou seja, é a nossa conectividade com essa fé que vai se tornando mais intensa. Então, é por isso que nós ainda ficamos, irmãos, vamos, irmãos,
Não parem, vamos continuar. E nós, com muito esforço, vamos, por meio da exortação, não é? Nós vamos caminhando. Mas o fato é que, quando a Escritura coloca, então, Abraão como esse símbolo da fé em desenvolvimento, Tiago é claro quando diz que, digamos, Paulo situa Abraão quando foi chamado por Deus, no princípio. Tiago fala de Abraão quando essa fé de Abraão se consumou no Monte Moriá, quando Abraão entregou o seu filho a Deus. Então, Paulo diz, Abraão foi chamado, Tiago diz, a fé de Abraão se consumou. Vemos a fé em evolução, em ascensão, em crescimento, em amadurecimento. Então, o fato é que a fé, ela sempre vai nos projetar para darmos uma resposta positiva a Deus em quem nós cremos. Então, não basta você dizer a salvação é pela fé e eu creio. Sim, a fé, ela vai ganhando essa dimensão na proporção que nós vamos fazendo uso dela. Imagine você, tem aqui um copo com água, e essa água está suja. Certo? Ela está suja. E você coloca esse copo de água suja debaixo de uma torneira que esteja somente pingando, um pingo a cada meia hora. Um pingo a cada 1 hora. Um pingo por dia. Um pingo por dia. Então, cai esse pingo d'água dentro desse copo d'água suja. E aí, vai chegar um momento que vai transbordar, não vai? Vai demorar, porque um pingo por dia, um pingo por semana, um pingo por mês. Chega uma hora que transborda. E aí, na medida que esse pingo vai caindo, vai saindo aquela água. Vai chegar um momento em que toda a água estará limpa. Sim ou não? Ou seja, é um processo. E nós estamos dentro desse processo. Mas o mais importante que eu quero demonstrar quando o apóstolo Paulo fala o trabalho que resulta da fé, ele está dizendo, olha irmãos, vocês têm fé. E vocês têm feito uso dessa fé. Agora, veja que a fé é algo interior. É algo interior. Se eu perguntar, Cadmo, você tem fé? Tenho fé. O Catolé tem fé. A Vera tem fé. Todo mundo tem fé. Vai dizer que tem fé. Fé não é algo que eu possa mostrar para vocês aqui, ó, veja que é a minha fé. Fé não é um relógio, eu digo, ó, aqui está o relógio. A fé é algo interior, é algo subjetivo, não é? É algo pessoal. Mas o fato é que essa fé, ela se manifesta exteriormente. Essa é a verdade que eu quero que os irmãos compreendam. Então Paulo está dizendo, olha, vocês de Tessalonicenses, ou de Tessalônica, desculpem-me, vocês têm a fé, e essa fé é a evidência da eleição. Mas não é a fé propriamente enquanto um dom de Deus, é a fé trabalhada, é a fé que se manifesta. Ou seja, podemos saber que vocês são eleitos pela produtividade espiritual que a fé tem realizado em vocês. Ou seja, o trabalho que resulta da fé. Então, é aquela questão. Não estamos aqui para defender nenhuma linha teológica de pensamento. Estamos aqui para compreender que, como Tiago diz, a fé viva, ela vai resultar em obras. Ou seja, se eu creio em Jesus, de fato e de verdade, e aqui é bom que cada um comece a pensar acerca de si mesmo, não para você duvidar de ser cristão, mas para você mensurar o tanto que você precisa ainda progredir e avançar no desenvolvimento dessa fé, é que Jesus ele fala de modo muito claro e muito... O falar é um falar meridiano, como o sol do meio-dia.
Por exemplo, você fala assim, olha, Paulo diz umas coisas difíceis de compreender. Aí eu leio até mesmo a epístola o Apocalipse é difícil de entender. O livro tal, mas os evangelhos não são difíceis de entender. Porque por mais que Jesus fale, eventualmente, em parábolas, são parábolas tão simples, que pelo próprio texto você discerne o significado. Olha Jesus dizendo, olha, ele fala, vós sois a luz do mundo. Jesus fala, Mateus capítulo 5, versículo 16, vós sois a luz do mundo. Ele está fazendo uma afirmação, é uma assertiva, vocês são a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus disse, vós sois a luz do mundo, é uma verdade. Ninguém pode questionar essa verdade. Vós sois a luz do mundo. Aí ele continua, ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olha as metáforas que ele está usando. E não se acende uma luz e se coloca debaixo da mesa, mas é sobre o velador, para iluminar toda a casa. Assim, deste modo, olha ele dando a explicação da parábola, brilhe a vossa luz diante dos homens. Assim, Jesus fala, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras, e vendo-as, glorifiquem a vosso Pai Celestial. Vamos ler esse texto para os irmãos verificarem, para que ninguém pense que eu esteja apenas, são palavras minhas, né? Mas abra sua Bíblia em Mateus 5, versículo 14, né? Vocês são a luz do mundo. Então, quando você lê isso aqui, você tem que entender. Jesus não está dizendo, vocês podem ser a luz do mundo, é possível que vocês venham a ser a luz do mundo, você é luz, mas não é assim. Não, vós sois a luz do mundo, ponto. Aí o crente, ele pega, eu sou a luz do mundo. Puxa vida, quem disse foi Jesus. O que ele quer dizer, vós sois a luz do mundo? Aí agora ele vai começar a decifrar esse enigma, dizendo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Olha a explicação, assim, ou seja, assim como, do mesmo modo que se constrói uma cidade sobre um monte, todos veem. Do mesmo modo que se acende uma candeia e coloca no lugar apropriado para iluminar toda a casa. Deste mesmo modo, a luz de vocês, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, em outras palavras, vós sois a luz do mundo, ele quer dizer, se vocês são, ele fala de natureza. Essa luz que somos é o próprio Deus. Deus está dentro de vocês. Agora, como pode você ter uma luz tão poderosa dentro de vocês? O espírito humano, vós sois a luz do mundo. Provérbios 20, 26. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Tem uma luz aí dentro de você, que é o espírito humano, que é o próprio Deus. Agora, parece que vocês vivem como que uma luz, uma candeia colocada debaixo de uma mesa. Ele está dizendo, faça resplandecer a vossa luz. Que essa luz, que é o próprio Deus, se manifeste, transborde e se realize e se concretize em boas ações, em boas obras. E assim os homens verão e glorificarão o vosso Pai Celeste. Alguém dirá, alguém meio calvinista, né? Não. A Bíblia diz, por exemplo, que o que a sua mão direita faz, a esquerda não pode saber.
Olha, quem citar esse texto para dizer que você não deva fazer suas obras publicamente, essa pessoa está tomando esse texto como pretexto para esconder aquilo que ela não faz e assim parecer que faz. Ou seja, vocês não veem nada porque Jesus fala para eu não fazer, para eu esconder o que eu estou fazendo. E tudo que eu faço escondido, vocês pensam que eu estou fazendo, mas eu posso não estar fazendo coisa nenhuma. Como é que você entende dois textos ditos pela mesma pessoa? O que faz a sua mão direita não deve saber a mão esquerda. Agora ele fala, assim faça resplandecer a tua luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e vendo-as glorifiquem o Pai Celeste. Como conciliar? São duas coisas totalmente distintas. Quando ele diz da mão esquerda e da mão direita, ele está dizendo, não faça nada para se vangloriar. Aqui ele está tratando com a motivação da obra, porque tem pessoas que fazendo uma obra, sai dizendo para a sua mão direita, ou para quem está à sua direita, tudo o que ele fez à esquerda, para que as pessoas, sabendo, possam aplaudi-lo. Ou seja, Jesus está tratando, por que você faz boas obras? Para ser visto? Para ser aplaudido? E você comunica às pessoas, para que elas te aplaudam? Não deva fazer isso. Agora, em Mateus 5 ele está dizendo que as obras feitas publicamente, diante dos homens, não é com a intenção de ser visto, mas com a intenção de que o nome de Deus seja glorificado. Ou seja, quem trata com essa questão tão íntima é o próprio Deus. Ele julga se você tem a intenção de promover a glória de Deus ou de promover o seu próprio nome. Mas, de um modo ou de outro, o fato é que a fé resulta em obras. Isso tem que ficar claro para os irmãos. Que ninguém coloque a ideia da fé no âmbito objetivo, ideológico e filosófico e se esqueça que ela fatalmente vai manifestar em nós algo muito grande. O mesmo acontece com o amor. Voltando para o texto lá de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, Paulo diz assim, olha, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o outro item que ele coloca como evidência é o esforço motivado pelo amor. Irmãos, o quanto que nós nos enganamos. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11 que se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que é necessário que o homem esteja sempre a fazer um autoexame. Um exame de si mesmo. Que o homem esteja sempre julgando a si mesmo. Julgando não é lançando culpa, te condenando, você não. Julgando é considerando. Se você considerasse o seu coração, a sua mente, seus pensamentos, suas ações, se você, quando procedesse desse ou daquele modo, parasse então para refletir por que eu ajo deste modo, daquele modo e não daquela outra maneira. E em oração, buscasse em Deus, como Davi, que dizia, vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau, pedindo a Deus que Ele mostre, que Ele revele, para que nós compreendêssemos. Se nós fizéssemos isso, ou se nós fizermos isso, ocorre que muita coisa em nós vai mudar. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo aqui, ao falar sobre agora o esforço motivado pelo amor, ele quer dizer o seguinte, que quando se ama, quando se tem o amor dentro do coração, e aí a discussão sobre amor é muito vasta, e eu quero me limitar a dizer que o amor é semelhantemente um dom divino, assim como a fé.
Quero também dizer que o amor é a coisa que o homem perdeu quando ele se distanciou de Deus por ocasião da sua queda. Lembra que eu dizia na semana passada que a fé, a esperança e o amor, para entender esses três elementos, temos que reconstruir a trajetória humana? Ou seja, falando sobre a fé, só para os irmãos relembrarem, o homem deixa de exercer fé na palavra de Deus e passa a exercer fé na palavra da serpente. Agora o homem, ele tem que resgatar essa fé na pessoa divina. E essa fé vai resultar em obra, em ação, em procedimentos. Do mesmo modo, quando o homem ali se alienou de Deus, entenda que Deus é o todo. Deus é o todo. Alienar-se de Deus é alienar-se do todo. E qual é o resultado de alienar-se de Deus e alienar-se do todo? Qual é o sentimento que está por detrás dessa decisão de nos alienarmos de Deus, nos alienarmos do todo? Não é certamente o sentimento de egoísmo? Por quê? Porque se Deus é o tudo, se Deus é o todo, se toda a criação divina foi criada nele, a alienação é eu querer ser sem ele, é eu querer ser por mim mesmo, é eu querer ser para mim mesmo. Então, esse sentimento de querer ser em mim, por mim e para mim, é o contrário do amor. O amor, ele sempre existe em função do outro. Daí dizer que o amor é altruísta. O amor, ele age sempre em favor de outro, nunca em benefício próprio. Uma das maiores declarações sobre o amor foi feita por Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, e lá ele vai dizer o seguinte, que o amor, ele todo sofre. Quando ele sofre algo, imagine, quando você sofre algo, o que lhe vem imediatamente? Quando alguém te fere, te persegue, cria calúnia, injúria, te xinga, te oprime, qual é a primeira coisa que nos vem? A primeira coisa que nos vem, que é a raiz de tudo mais que ainda virá, é um sentimento de autopreservação. Ou seja, a ofensa é eu dizendo, eu não posso ser ofendido. O que é a ofensa? Que dor é essa da ofensa? Como é que você pôde fazer isso comigo? Ou seja, eu me coloco de tal modo que nada pode me tocar. Sendo verdade o que foi dito a meu respeito, ou sendo falso, eu não posso admitir. É um sentimento de autoproteção, de autopreservação, porque eu não posso. A pessoa que está dominada, controlada pelo amor, ela tudo sofre. Vem a pancada e ela não se protege. Não tem esse sentimento de autoproteção. Ela sofre a pancada, ela sofre o prejuízo. Quando alguém nos fere, nos persegue, nos injuria e qualquer outra coisa semelhante, o que nos vem ao coração? A gente profere logo uma palavra contra a outra pessoa. Aquele vagabundo, aquele safado, pilantra, picareta. Sim ou não? É assim que nós somos. Ou, você me paga. Você me paga. Lá na frente a gente se encontra. Mas aí o crente, ele fala assim, não, vou entregar para Deus.
Entregar para Deus quer dizer, Deus vai te pegar e você vai ver quanto custa. Ou seja, eu transfiro para Deus o meu sentimento de vingança. Ou seja, eu não vou vingar não, mas que Deus vai. E eu vou estar lá para ver de pé a sua derrota. Vocês estão entendendo? Então Paulo vai dizer, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crer. O amor não se ufana, o amor não se alegra com a injustiça. Então ele vai dizendo que o amor, ele é pura entrega. Não existe lugar no amor para vingança, para retaliação, para achar bom que o outro se deu mal. Não existe isso. De modo então, que quando nós falamos sobre o amor, e o crente ele é obrigado a dizer que ele ama. O crente é obrigado. Porque o cristão ama. E porque, inclusive, se o cristão não amar, ele nem é cristão, inclusive. Afinal, a única marca que Jesus colocou no cristão, que deve identificá-lo como tal, é o amor. Ele diz que se nós amarmos uns aos outros, o mundo saberá que sois meus discípulos. É? Mas aí, o que acontece? Eu vou só iniciar e vou parar por aqui. Semana que vem nós vamos prosseguir, retomando com mais propriedade. O fato é que nós dizemos que amamos, só que nós não nos julgamos, né? Nós não nos perguntamos por quê nós agimos deste ou daquele modo. Porque quando se ama, olhem o que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Você mesmo sem os meios, você sempre vai ser uma pessoa que se esforça para promover o bem do outro. O esforço que provém do amor. Para ser mais preciso, o esforço motivado pelo amor. Ou seja, eu vejo a situação muitas vezes e eu só posso lamentar, né? Não tenho muita coisa a fazer. Infelizmente, não há nada a ser feito. Né? Você lamenta. Não tem isso? Sim ou não? Você chega diante de uma situação concreta. Você, meu irmão, queria tanto poder ajudar, mas não posso. Infelizmente, eu não posso. Aí Paulo diz, não, o amor, ele faz esforço descomunal. Ele se esforça. Quando se ama, você não pode simplesmente ver o outro e falar uma palavra para ele de alento e se retirar e continuar feliz a sua vida sabendo que o outro está numa situação difícil. Ou seja, o amor, ele sempre nos levará a produzir, a promover, a realizar grandes esforços. Quando você ama, você se esforça para ver aquela situação mudada. Aí você pode, por exemplo, pensar assim. Imagine só, eu tenho 2 filhas, né? Uma se chama Michele, com 2 L's, tá? E outra se chama Emanuele, também com 2 L's. E imagine que a minha filha, Manu, a menorzinha, ela esteja de madrugada doente, com uma dor, alguma coisa terrível. O que eu faço? Eu me levanto, vou atendê-la. Se for preciso, eu coloco no carro e saio de madrugada em busca de socorro. O que move alguém para levantar de madrugada da sua cama e socorrer a sua filha? O amor. Você ama a sua filha. E vai para o hospital, digamos, chega lá, uma bateria de exames e tal, e o exame é urgente, e o hospital é público, você vai ter que entrar numa fila enorme. Você fala, não, quanto é que custa o exame? Não, então está que paga, você faz o exame. E você não estava preparado para aquele exame, para aquela circunstância, porque foi algo que veio, e você faz o quê? Você gasta o que você não tem. Não, eu tenho crédito no banco, eu tenho
limite no banco, eu tenho um cartão de crédito. Pode passar porque é minha filha que está aí. Sim ou não? E se as coisas forem piorando, imaginem, eu vendo o carro, aí se tiver casa, vende a casa, se tiver apartamento, vende apartamento, se tiver fazenda, vende fazenda, porque você quer a vida, você prefere a vida da sua filha a esses bens todos. É nessa hora em que você percebe que todos os bens do mundo não valem a vida de uma pessoa. Ainda, todos os bens do mundo são mínimos diante da grandeza da vida. Então, em nome da vida daquele que você ama, você desfaz de tudo, movido pelo amor. Isso é o esforço, motivado pelo amor. Vocês entendem? Mas é a minha filha. Amém? Fica essa reticência para nós continuarmos na próxima semana. Pensem em casa, reflitam sobre isso, nós daremos continuidade.